Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Sala de reunião na TV Bandeirantes, está frio lá fora, a gripe querendo pegar um pouquinho, monitor fora do ar, o sol daqui a pouco aparece do lado de fora. Tenhamos uma semana abençoada. E uma proposta e tanto para os jogadores do São Paulo. Se eles só funcionam com o grito da torcida, e isso tem acontecido quando o time joga no Morumbi, apresenta um tipo de futebol completamente diferente daquele apresentado fora dos seus domínios, que todos eles na quinta-feira joguem com um fone de ouvido e o grito da torcida bem alta, para que eles possam ter um desempenho muito melhor do que esse que eles têm mostrado fora de casa. Olha, a oitava rodada praticamente no fim, hoje ainda tem mais um jogo, o Botafogo contra o Goiás, mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa rodada poderia ter sido ainda pior para o São Paulo. São Paulo que escapou da derrota jogando contra o Avaí em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada. Vamos falar sobre isso, tá bom? A partir de agora, vamos lá. Essa é a proposta para os jogadores do time do São Paulo, jogarem com fone de ouvido na quinta-feira com o grito da torcida. Porque com o grito da torcida no Morumbi e também em Barueri, a coisa funcionou. Fora de casa não funcionou ainda não. Então, estava dando uma olhada, uma avaliada na oitava rodada e ela poderia ter sido ainda pior para o São Paulo, que escapou da derrota contra o Avaí em Santa Catarina. Seria pior se o Coritiba, o próprio Coritiba, tivesse vencido fora de casa o Ceará. O jogo terminou 1-1, então o Coritiba ficou com 14 pontos ganhos. Poderia ter sido pior se tivesse um vencedor entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Como o jogo terminou 0-0, os dois ficaram com 16 pontos. Poderia ter sido pior para o São Paulo se o Atlético Paranaense tivesse vencido o Santos. O jogo em Curitiba também ficou empatado em 2-2 e o Atlético ficou com 13 pontos ganhos. Mas o Inter subiu 5 posições. Também tem 14 pontos, assim como o time do São Paulo fez 2-0 no Red Bull Bragantino fora de casa. E o América venceu o Cuiabá por 2-1 e também chegou aos 14 pontos ganhos. O São Paulo está na sexta posição, mas pode perder mais uma, porque hoje o Botafogo joga contra o Goiás. O Botafogo tem 12 pontos, se vencer vai a 15, ultrapassa o time do São Paulo. O Goiás tem 9 pontos ganhos. O Tricolor até agora, 9 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Ainda tem o melhor ataque, 15 gols. Ainda tem o artilheiro do campeonato, o Caleri, com 8 gols. Aliás, ninguém me tira da cabeça que o Reinaldo deu a bola para o Caleri, bateu o segundo pênalti contra o Avaí, pensando nessa artilharia ainda mais disparada no Campeonato Brasileiro. Ele estaria chegando, então, a 9 gols. Perdeu o pênalti, depois perdeu um gol no finalzinho, e também teve o gol que o Copete perdeu, e o argentino Jonathan Caleri ficou com 8 gols e o São Paulo ficou sem menos 2 pontos. Quinta-feira o São Paulo joga contra o Coritiba às 8 da noite, fora de casa lá no Couto Pereira. Dá uma olhada só no Coritiba em 2022. Campeonato Brasileiro, 4 jogos, 4 vitórias, 8 gols marcados, apenas 2 gols sofridos. Copa do Brasil, 1 jogo, 1 vitória, 1 gol marcado, nenhum sofrido. Fez 1-0 no time do Santos pela Copa do Brasil. No total, em casa, em jogos de competições nacionais, o time do Coritiba tem 5 vitórias em 5 jogos. Total de 9 gols marcados e 2 sofridos. Pelo Campeonato Brasileiro, fez 3-0 no Goiás, venceu o Fluminense por 3-2, venceu o América Mineiro por 1-0 e também o Botafogo nessa última rodada por 1-0, tudo pelo Campeonato Brasileiro, 100% de aproveitamento. Por outro lado, o time do São Paulo, em 2022, venceu pela Sul-Americana fora de casa, mas em competições nacionais. Campeonato Brasileiro, para você ter uma ideia, são 5 jogos, nenhuma vitória. 4 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 7 gols sofridos longe de casa. Pela Copa do Brasil, mais um jogo e também um empate. No total, o São Paulo tem 7 jogos em competições nacionais jogando fora de casa, nenhuma vitória. Nenhuma vitória. São 6 empates e 1 derrota. O total de 7 gols marcados e 9 gols sofridos. É muito pouco
esse desempenho para quem sonha com uma campanha nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Contra o Coritiba, nesta quinta-feira, às 8 da noite, no Couto Pereira, jogo dificílimo, a gente já mostrou aí que o Coritiba está 100% em casa na temporada 2022, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Igor Gomes, Rafinha já voltam de suspensão, o Nicão precisa ter essa avaliação do departamento médico e o Rogério Ceni vai ter muito trabalho. O Rogério Ceni ficou bastante chateado com o Reinaldo, que é o batedor oficial de pênaltis para o time do São Paulo. As outras opções são Caleri e também Luciano, mas o Reinaldo, com um aproveitamento de mais de 92%, não deveria, nem ele, nem o Caleri, pensarem na artilharia do Campeonato Brasileiro para o argentino. Então aquela bola, o segundo pênalti, deveria ter sido cobrado pelo próprio Reinaldo. A menos que ele tivesse alguma condição física abalada, se ele tivesse uma condição psicológica abalada, mas não é um jogo decisivo, não deveria ter sido essa a questão. Também tem a questão do Jandrei, um goleiro mostrando bastante insegurança, e isso deixou o Rogério Ceni, a gente falou no vídeo anterior, o Rogério Ceni bastante chateado com relação àquela bola rebatida por ele, que acabou terminando, sobrando para o Muriqui empatar o jogo lá em Santa Catarina. 3 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro e o São Paulo deixa escapar pontos importantes. 2, 4, são 6 pontos. Imagina o São Paulo hoje poderia até, de repente, estar na liderança do Campeonato Brasileiro. Poderia ser uma liderança até mentirosa pela instabilidade do time, ainda mostrando essa instabilidade em 2022. Mas poderia ser um alento se esses pontos não tivessem escapados. Agora o São Paulo tenta quebrar essa marca negativa em 2022. Não conseguiu vencer fora de casa ainda pelo Campeonato Brasileiro e nem pela Copa do Brasil. É muito pouco, como eu disse, e o Rogério Ceni ficou chateado também com o Jandrei, com aquela rebatida, com o gol do Muriqui, ficou chateado com o desempenho do time, chateado com alguns jogadores em particular e com o grupo como um todo, porque o São Paulo tem deixado muito a desejar. E aí não dá para culpar o treinador, as chances são criadas e as oportunidades têm sido desperdiçadas. Se a questão é o grito da torcida, que todos os jogadores entrem com o fone de ouvido e aquele som bem alto da torcida do São Paulo, que costuma apoiar bastante o time, acreditando bastante nesse time do São Paulo. Gostaria da sua opinião, do seu palpite, do seu comentário. O que você acha? Você acha que o tricolor paulista consegue essa vitória finalmente fora de seus domínios? Vai ser um jogo difícil. O Coritiba não tem lá grandes estrelas, mas tem um conjunto bastante forte e em casa a pressão tem surtido efeito. Vamos lá, vamos esperar quinta-feira chegar e o São Paulino torcendo para não perder mais uma posição. O São Paulo hoje é o 6º colocado. O complemento da 8ª rodada vai ser hoje à noite, nesse jogo do Botafogo contra o Goiás. Tá certo? Eu fico por aqui. Beijo no seu coração, boa semana e se cuidem, porque vem mais friaca pela frente. Até mais. Tchau.